Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Amado ouvinte do nosso programa Oração da Manhã, nesta sexta-feira, o nosso coração se alegra por contemplar o grande São Padre Pio, cujo dia hoje nós celebramos. São Pio de Peltrautina, que nasceu em 1887, faleceu em 1968, é um frade capuchinho, recebeu os estigmas da paixão de Jesus em 1918, que o acompanharam até o dia da sua morte. Eminente confessor e diretor espiritual, gozava de inúmeros dons e carismas extraordinários, atraindo imensa multidão de fiéis. Foi canonizado por São João Paulo II no ano de 2002. Que São Pio de Peltrautina interceda por você, prezado ouvinte, pela sua família e pelas suas necessidades físicas, materiais e espirituais. Hoje falaremos da virtude da fidelidade, virtude que não faltou ao coração de São Padre Pio. Esta virtude, ela é filha da correspondência e da vitória, é fruto do domínio de si. O Espírito Santo a dá às almas muito virtuosas. A fidelidade é irmã da perseverança e coroa a vida dos santos em sua passagem pela terra. É a prova do amor de Deus. Chega a um grau mais alto do que sua mãe a correspondência. Esta, com efeito, pode parar ou diminuir, mas a fidelidade é a coroa de todas as virtudes. A alma que a possui o céu. Seu fim é a glória de Deus, pois sua vida só está fundada no próprio Deus. Ele é o seu tudo. A alma ditosa é fiel porque ama, e a fidelidade amorosa não tem outra razão a não ser o próprio amor. É fiel nas penas porque ama, é fiel nas contradições porque ama, é fiel nas penitências porque ama, é fiel nas dores, nos desamparos, nas lutas e nos abandonos, na secura, na escuridão e nas terríveis tempestades, porque ama e só porque ama. Ó força admirável do amor de Deus! A alma possuída por esse amor divino é fiel. A alma infiel não. O seu amor não é puro, nem é direcionado apenas a Jesus. A alma infiel busca a si mesma, não sendo eu, Cristo, o objeto principal de seus amores. Muitas almas se enganam sobre esta importante questão. Acreditam que pode haver amor puro onde existir amor da criatura. Engana-se. Alerto também o oásis para que conheça a armadilha contra a fidelidade, representada pelo amor próprio e pelo carinho. A virtude da fidelidade é muito delicada. Adentra fundo no campo sutilíssimo das inspirações divinas. O Espírito Santo regozija-se com uma alma fiel, presenteia-a com suas graças, adorna com seus dons e enriquece-a com seus frutos puríssimos. Essa fidelidade, no entanto, é uma joia escondida e de muito valor, que muitas vezes tropeça e cai em 1000 armadilhas armadas por Satanás, invejoso de tanto bem. As principais armadilhas são o cansaço, o fastio, a dúvida, a soberba, o mundo, a agitação, a adulação e o amor próprio. A fidelidade tem como seus defensores o silêncio, a escuridão, o ocultamento, o sacrifício e a sagrada Eucaristia. Eu penso, dileto ouvinte, que este tema
ele é fundamental para todos nós, pois o Senhor quer de nós a fidelidade, porque ela coroa todos os esforços que nós fazemos para viver as demais virtudes. A fidelidade é fundamental na nossa caminhada cristã. Ser fiel é algo maravilhoso. E a Sagrada Escritura diz: aquele que permanecer fiel até o fim será salvo. E a gente vê isso mesmo. O cansaço, a fadiga, o fastio vai entrando no coração, nas almas, que as tornam infiéis. E isso é muito doloroso. Imaginemos a vida religiosa, o sacerdócio, o matrimônio, esses estados de vida tão bem evidenciados pelo Concílio Vaticano II, exigem de todos nós esta prática virtuosa da fidelidade. E a gente precisa ser fiel, fiel nos negócios, fiel nos compromissos, no matrimônio, na vida religiosa, no sacerdócio. E se eu começo a querer agradar a mim mesmo, é o princípio inicial de um caminho de infidelidade. Nós precisamos colocar no nosso coração, como cristãos que deseja a salvação, que a nossa vida, ela precisa ser uma vida que agrada a Deus, não a nós. Vejamos o exemplo de São Padre Pio, um homem que se consumiu nas confissões, atendendo confissões de direção espiritual, cuidando dos pobres e vivendo uma intimidade com a paixão de Cristo, tamanha que lhe valeu os estigmas que o acompanharam até a sua morte. Em 1918 ele teve essa experiência dos estigmas numa sexta-feira santa, e aquilo era uma dor tremenda, e ele foi fiel na dor. Você que está com seu casamento por um fio, renova seus sentimentos, saia do cansaço, do fastio, deixe de escutar a voz do estranho e comece a escutar a voz interior do Espírito de Deus em você. Meu irmão sacerdote, religioso, religiosa, se você está com esses pensamentos ruins de deixar o seu compromisso, a sua promessa de fidelidade no matrimônio, no casamento, na vida religiosa, na vida sacerdotal, peça a Nossa Senhora a sua intercessão para que você possa retomar este caminho. E o texto termina dizendo que o grande auxílio à permanência na fidelidade é a Divina Eucaristia, a Santa Missa, a comunhão, a adoração. Esse é o caminho nosso. A gente fala dessas coisas que são difíceis, mas nós precisamos falar, nós precisamos estar atentos às necessidades profundas da nossa alma em relação a Deus. E esta virtude da fidelidade, ela cai corretamente no nosso coração, para que nós possamos olhar para nós mesmos e ter esta consciência, como a gente é fraco, como nós somos, às vezes, medíocres na nossa vida cristã. A gente é fiel a tantas bobagens nesse mundo, mas não é fiel a Deus. Que o Senhor te ajude a salvar as suas opções, os seus compromissos, abraçando com toda a força e amor esta virtude coroa de todas as virtudes, a fidelidade. Ser fiel no pouco, no muito, ser fiel sempre. O Evangelho da Santa Missa desse dia de São Padre Pio, Lucas 9, 18, 22. Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que és João Batista, outros
que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Aqui nós podemos perceber a fidelidade do apóstolo, que em meio a tantas conturbações, dúvidas que se levantavam acerca de Jesus, do seu ministério, muitos que colocavam em xeque a sua messianidade. E Jesus testa os apóstolos perguntando para eles quem ele era, exatamente para ter a ciência da fidelidade dos seus discípulos, dos seus apóstolos. E Pedro diz: o Cristo de Deus, ungido. Cristo é o ungido, é o Messias, é o nosso Salvador. Veja que nosso Senhor exige de mim e de você essa virtude da fidelidade. Quem quiser me seguir, tome sua cruz e venha atrás de mim. A fidelidade a Jesus implica isso, a carregar a sua cruz. Nós vivemos esses tempos difíceis, tempos complexos, tempos exigentes, que requer de nós uma fidelidade a nosso Senhor, uma fidelidade profunda ao Santo Evangelho, à sua Santa Igreja. Quantas dores os cristãos sofrem mundo afora com as perseguições, com as ditaduras que fazem tudo para quebrar a fidelidade do povo a Deus. O ditador faz isso. Primeiro ele tenta corromper a pessoa fiel, para depois dar o golpe final. Quanta dor, quanto sofrimento, quanta tristeza na vida de muitos e muitos irmãos nossos espalhados por este mundo, que são vítimas da perseguição para tirar-lhes do caminho da fidelidade. Todos os dias nós também somos provados a não sermos fiéis a Cristo e à sua igreja. Mas nesse dia de São Padre Pio, nós queremos a intercessão desse grande sacerdote, para que no meio das dores, dos sofrimentos, a gente possa sempre dizer: sim, Senhor, eu aqui estou, envia-me. Sejamos fiéis. Senhor nosso Deus e Pai, que nos destes São Padre Pio, configurado ao teu Filho Jesus, nas dores e no caminho da fidelidade. Pela intercessão, ó Deus, deste grande servo e santo, olhe por cada um de nós, pelo ouvinte que sofre, pelo sacerdote que balança no seu compromisso religioso, o casamento que está se desfazendo, pessoas que fugiram da igreja. Dai-nos, Senhor, esta graça da fidelidade sempre. Amém. Pela intercessão de São Padre Pio, venha sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus assim nos permitir.